Inter de Milão contra Roma. Olha, isso é muito mais que um jogo, né? É um verdadeiro duelo de gigantes, com aquela rivalidade que simplesmente incendeia a Itália. Mas e se a gente pudesse dar uma espiada no resultado antes mesmo do apito inicial? Hoje, vamos deixar a paixão um pouquinho de lado para mergulhar de cabeça nos dados e descobrir o que os números realmente têm a nos dizer sobre esse grande clássico da Série A. A grande pergunta é, afinal, quem leva melhor? Num clássico desse peso, a intuição pode nos pregar uma peça. Por isso, vamos usar a frieza dos números para montar esse quebra-cabeça e entender qual time, de fato, tem a vantagem nesse confronto épico. E para que essa análise seja a mais precisa possível, a gente se baseia numa fonte de dados super confiável. Todo o nosso estudo vem da análise detalhada da Smart Go. São os números deles que vão nos guiar nessa jornada para entender as entrelinhas do jogo. Vamos começar com um panorama geral. Para a gente ter uma ideia do que vem pela frente, primeiro a gente precisa entender o momento atual, certo? Como o Inter e Roma chegam para essa partida, a temporada de cada um já nos dá pistas muito valiosas. E o primeiro dado já chama atenção. É só bater o olho na tabela. A Inter está lá no topo como líder absoluta. A Roma, um pouco mais para trás, na sexta posição. Essa distância não é só um número, ela reflete a consistência e o poder de cada equipe até agora. E essa diferença na tabela fica ainda mais clara nos pontos. São 15 pontos de vantagem para a Inter. É uma margem enorme, que mostra uma campanha quase impecável do time de Milão e, por outro lado, um caminho mais turbulento para a equipe da capital. Mas olha só que interessante. Aqui tem um dado que pode mudar um pouco as coisas. Apesar da liderança folgada da Inter, o momento atual dela é classificado como ruim, assim como o da Roma. Será que isso significa que o favoritismo da Inter pode ser abalado? Será que a Roma pode encontrar aí uma brecha para explorar? Agora vamos afunilar um pouco mais a nossa análise. Saindo dessa visão geral da temporada, vamos direto para o coração do confronto. O que o histórico de duelos entre eles e as probabilidades do mercado nos dizem sobre este jogo em particular? O mercado de apostas tem uma opinião bem formada. A probabilidade de vitória da Inter está em 1,63. Para quem não está familiarizado, funciona assim. Quanto menor esse número, maior o favoritismo. E 1,63 indica uma confiança muito grande na vitória do time da casa. Já Roma, a probabilidade de vitória sobe para 4,54, um número bem mais alto que a coloca no papel de zebra do confronto. O mercado acredita que uma vitória da Roma seria de fato uma grande surpresa. E esse favoritismo não vem do nada, viu? Olhando o histórico dos confrontos diretos, o domínio da Inter é nítido. A equipe venceu 67%, ou seja, 2/3 dos últimos jogos, o dobro da Roma. A história recente está claramente do lado azul e preto de Milão. Agora, uma métrica para os mais analíticos, os gols esperados, ou XG. Ela mede a qualidade das chances criadas por um time. E aqui a diferença é gritante. A Inter cria chances que, em média, deveriam resultar em quase 2 gols por jogo. A Roma, pouco mais de 1. A conclusão é simples. A Inter não só ataca mais, como ataca com muito mais perigo. Ok, já estabelecemos o favoritismo da Inter. Mas como isso geralmente se desenrola dentro de campo? Vamos analisar os patrões de cada time. Quem começa mais forte? Quem decide no final? Os dados nos ajudam a traçar o roteiro mais provável do jogo. E essa estatística aqui pode definir muita coisa. A Inter marca o primeiro gol em impressionantes 83% das vezes. É um time que não fica esperando, ele dita o ritmo desde o começo. Para Roma, a missão parece clara: segurar essa pressão inicial é fundamental. E a história do jogo parece mudar completamente depois do intervalo. Olhem que interessante, no primeiro tempo, tudo igual, 50% de vitórias para cada lado. Mas na segunda etapa, a Inter assume o controle. Vence 2/3 dos segundos tempos, o que sugere um preparo físico e tático superior para decidir a partida na reta final. Então, qual será o placar final? O modelo estatístico nos dá algumas pistas. E, curiosamente, apesar de todo o favoritismo da Inter, o resultado mais provável, por uma pequena margem, é um empate em 1-1. Mas logo depois, a lógica da Inter prevalece, com vitórias por 2-1, 1-0 e 2-0 aparecendo como altamente prováveis. Chegou a hora do veredito. Depois de analisar tantos números, qual é a grande conclusão? Vamos juntar todas as peças e ver o que os dados nos dizem sobre o desfecho deste clássico.
A análise aponta um cenário de forte favoritismo para a Inter. A posição na liga, a vantagem em pontos, o domínio no confronto direto, a maior criação de chances claras de gol e a tendência de marcar primeiro, tudo isso cria um argumento estatístico muito robusto a seu favor. E é exatamente isso que a análise de dados nos proporciona. Uma nova forma de enxergar futebol. Em vez de achismos, a gente usa números para identificar padrões e tendências, transformando completamente a nossa visão sobre o jogo. Os números apontam para uma vitória da Inter. A lógica é clara, mas a gente sabe que futebol não é uma ciência exata. É feito de genialidade, de raça, do imprevisto. A pergunta que fica no ar é, neste clássico, vai dar a lógica ou a magia do futebol vai falar mais alto?